Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos mais uma vez meditar na Palavra de Deus, vamos adorar o Senhor, mesmo estando em casa, mesmo ainda nesse tempo de estar no aconchego do lar, né? Mas ainda assim Deus ouve a nossa oração e da mesma forma recebe o nosso culto de adoração e gratidão a Ele, não é verdade? Vamos orar e depois na sequência cantar uma canção, para nós darmos sequência aqui então no texto de Mateus 5, que nós começamos na semana passada. Deus amado, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua misericórdia e graça sobre nós. E no dia de hoje, Deus querido, nós como igreja, ainda que afastados uns dos outros, nós ainda assim, Pai querido, te rendemos o culto, a adoração, a nossa gratidão, a nossa reverência ao teu santo nome. Assim, Pai bendito, rogando também para que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa cidade, abençoe o mundo, ó Deus querido, tendo misericórdia. E fale ao nosso coração também por meio da tua palavra. É o que eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém. Salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante do Senhor, em nome de Jesus. E eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, a meditar juntamente comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Na semana passada nós falamos até o verso 5. Hoje nós vamos a partir do verso 6 em diante, tá bom? E aos poucos nós vamos caminhando aqui então na pregação de Jesus. Então, o verso 6 do capítulo 5 de Mateus, Jesus fala o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então nós vamos dar sequência aqui, só relembrando aqui a ideia da bem-aventurança. Então quando Jesus fala sobre bem-aventurança, ele está falando de uma alegria que reside na eternidade. Então, desfruta dessa alegria na eternidade aqueles que são chamados por Deus, certo? E aí ele dá sequência aqui na pregação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Uma vez que o homem, chamado por Deus, por meio do Espírito Santo, ele compreende a sua pobreza espiritual, a sua necessidade de Deus, ele passa então a chorar por causa do seu pecado, certo? Então ele é consolado, e ele passa então a se submeter à palavra de Deus, verso 5 que nós já vimos. Ele então é um herdeiro da terra prometida, a nova Canaã, que desce do céu, conforme está em Apocalipse. E agora no verso 6, esse mesmo indivíduo, que é chamado pela graça de Deus, por meio do Espírito Santo, ele tem fome e sede de justiça, ou seja, ele tem o desejo de ser como Cristo. Essa justiça da qual o texto fala, da qual Jesus fala, é aquela justiça que Adão tinha antes do pecado. Então Adão era um homem justo, ele estava diante de Deus, ele era perfeito, íntegro, reto, conforme Deus o criara. Só que Adão pecou contra Deus, então ele deixou de ser justo. Agora o homem precisa ser justificado em Cristo Jesus, percebe? Então Jesus fala assim, olha, desfruta de uma alegria na eternidade aquele que tem fome e sede de ser como Cristo, de ter aquela justiça que Adão tinha antes de pecar. E isso é possível, meus irmãos, ter fome e sede de ser como Adão antes do pecado, por causa daquilo que o Espírito Santo faz em nós. O pecado causa em nós tristeza, e nós queremos e ansiamos por nos vermos livres desse pecado e desfrutarmos perfeitamente e plenamente da justiça que vem de Cristo. Nós somos justificados e nós temos fome e sede de sermos como Jesus Cristo. E aí Jesus fala que, olha, eles serão fartos, ou seja, gradativamente, dia após dia, até que nos encontremos com o Senhor na glória, Deus vai nos moldando, nos lapidando, para que estejamos e sejamos encontrados em conformidade com a pessoa de Jesus. Então é disso que Jesus está falando. Lembra do que a gente viu semana passada? Ele chamou 4 homens, e junto deles ainda tinha uma multidão, e ele então começa a pregar sobre o reino de Deus, as implicações do reino de Deus. E uma dessas implicações é essa: nós temos sede, fome e sede de sermos como Jesus Cristo. E isso diz respeito àqueles que desfrutam de uma alegria na eternidade, porque são salvos em Jesus. No verso 7, agora ele vai falar já praticamente daqueles que já herdaram essa salvação, que já são transformados. E aí ele fala que, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que coisa maravilhosa, né? Do verso 6 em diante aqui, Jesus já está falando daqueles que já estão vivenciando essa nova vida em Jesus Cristo. E uma das coisas que faz parte da salvação na vida de uma pessoa é a misericórdia. É o que Jesus fala que, olha, bem-aventurados os misericordiosos. Ser misericordioso, meus irmãos, é característica de uma pessoa que é salva em Jesus Cristo. Isso é uma das implicações do reino de Deus. Não tem como eu falar sobre o reino de Deus se eu não sou misericordioso, se eu não me compadeço do meu semelhante, se eu não tenho compaixão daqueles que sofrem, percebe? Então a misericórdia é uma característica do cristão, e Jesus fala dela aqui, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que coisa maravilhosa, né?
Nós alcançamos de Deus a cada dia a compaixão do Senhor. A cada dia nós desfrutamos da compaixão de Deus. Mesmo em meio a lutas e dores e tristeza, né? Quantas notícias nós temos recebido aí nos últimos dias de queridos irmãos, de pessoas, de parentes, de amigos que têm perdido a vida por causa do que o mundo está vivenciando, né? Mas a gente ainda assim experimenta a misericórdia de Deus, a compaixão, porque Deus nos consola, nos conforta, nos ampara. Aqueles que têm vivido isolados em casa, né? Quantos irmãos que hoje os filhos já não moram mais com eles, na verdade, estão sozinhos em casa, né? E não podem sair por causa da situação, mas estão experimentando da compaixão do Senhor a cada dia. Então, a misericórdia é também uma característica que faz parte das implicações do reino de Deus, ser misericordioso. Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração. Olha que coisa maravilhosa, porque eles verão a Deus. Aqui Jesus está falando, meus queridos irmãos, da santificação. A santificação é uma evidência, uma marca profunda na vida daqueles que receberam a Jesus Cristo. Eles buscam a santificação a cada dia. E de fato, meus irmãos, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Olha só que coisa séria. Santificação, bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. Isso aqui tem a ver com a sinergia. A salvação é um processo monergístico, ou seja, só Jesus executa. Ele não precisa da nossa ajuda. Mas a santificação é uma cooperação. Então Jesus nos salvou, nos purificou pelo Espírito Santo, pelo seu sangue, e nós agora atuamos nos santificando, que é evitando o pecado, que é fugindo das coisas do mundo, das coisas que aparentam o mal, das coisas que desagradam a Deus. Então isso é santificação, uma vida de oração, de leitura na palavra, de fugir, lutar contra o pecado, porque eles verão a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Desfruta então dessa alegria na eternidade aqueles que se santificam, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Outra parte maravilhosa do sermão de Jesus. O pacificador é aquela pessoa que não é de contenda, que não é uma pessoa rixosa, dada a rixas, a briga, uma pessoa que busca um motivo para estar brigando com alguém. Então Jesus fala que, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E, irmãos, a pacificação é também uma marca profunda na vida do cristão. O cristão é conhecido, sim, por ser uma pessoa da paz, que onde há um conflito, né, de repente lá no trabalho você depara com um conflito entre os colegas, né, e você vai lá, apazigua aquela situação, você promove a paz entre as pessoas. Então esse é o cristão, esse é aquele que de fato recebeu a Jesus Cristo. Ele busca sempre a paz e jamais a contenda, a guerra, as brigas. E aí ele é reconhecido como filho de Deus. Isso é maravilhoso, né? E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Olha o que Jesus está falando. Vamos só recapitular. No verso 6, ele fala sobre o desejo de sermos como Adão antes do pecado. De ter aquela justiça com a qual o homem foi criado. Perfeito. E aí quando a gente passa a buscar isso na nossa vida e viver de forma reta, isso causa perseguição. A igreja foi perseguida no primeiro século e a igreja é perseguida ainda hoje, no século XXI, por causa dessa justiça, dessa vida em retidão. E isso incomoda o mundo. E aí Jesus fala que, olha, porque deles é o reino dos céus. E o reino de Deus, meus irmãos, de fato, ele incomoda esse mundo que está morto no maligno, que está entregue ao maligno. A vida de retidão, de fazer as coisas certas, de ser honesto, de ser coerente com a verdade, é algo que incomoda. Já diz aí os pensadores, hoje, por exemplo, as pessoas têm vergonha
de serem honestas, né, de tanto que a maldade e a desonestidade impera nesse mundo. Mas o cristão não, ele ainda preza por isso, ele é correto, ele é ordeiro, ele anda sempre com a verdade. Isso vai trazer incômodo, isso vai trazer perseguição, mas é uma evidência de que ele pertence ao reino dos céus. Verso 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aqui Jesus vai encerrar esse pedacinho do seu sermão, falando sobre as injúrias. Carta de Pedro, a primeira carta de Pedro fala muito sobre isso. Pedro escreve a sua carta para uma igreja que estava sendo difamada. As pessoas estavam falando mal daqueles cristãos. E Jesus fala que, olha, você desfruta de uma alegria na eternidade quando começarem a injuriar, perseguir, mentir, falar mentiras a teu respeito, disser todo mal contra a sua pessoa. Se alegre, porque o seu testemunho de vida, a vida como você está vivendo realmente é contrária ao mundo. Isso vai te trazer perseguição, vai te trazer problemas diante dos homens, mas o seu galardão, a sua recompensa diante de Deus é muito grande. Então Jesus fala disso. Até porque, irmãos, nós também somos chamados a sofrer com Cristo, certo? Então nós somos chamados às bem-aventuranças, às virtudes do reino de Deus, mas também o sofrimento está no meio. Então Jesus fala que, olha, se alegrem, exultem, porque a recompensa de vocês é muito grande, porque da mesma forma perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, meus irmãos, a gente encerra aqui esse pedacinho das bem-aventuranças até o verso 12, entendendo que desfrutamos de uma alegria na eternidade, quando a nossa vida, quando a vida desse indivíduo é realmente tocada pelo Espírito Santo, é transformada pelo Espírito Santo. É o que Jesus falou, Paulo, na verdade, falou lá na sua carta aos Coríntios, né? 2 Coríntios, quando ele fala sobre essa nova vida em Cristo. Tá? Então, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Então, desfrutamos dessa alegria no reino dos céus, quando o Senhor toca o nosso coração, quando a nossa vida é transformada pelo Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo gracioso na presença de Jesus e que a sua semana seja grandemente abençoada por Deus em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, eu dou graças ao Senhor pela vida da tua igreja, do teu povo, e rogo, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça sem medida sobre a vida do teu povo, que está espalhado por todo o mundo, mas rogo especialmente pela tua igreja aqui em Colorado. Abençoe cada um dos meus irmãos, ó Deus, cada família, ó Deus, aqueles que têm sofrido com a enfermidade, que a tua boa mão se estenda sobre eles e lhes dê a cura. Aqueles que têm sofrido, ó Deus bendito, por causa dos seus entes queridos, Deus querido, apacenta os seus corações. E a tua igreja, ó Deus bendito, que tem vivido em isolamento, também nos conduza, nos pastoreie e nos conduza, Deus querido, debaixo da tua graça, nos dando uma semana abençoada e nos guardando e livrando de todo esse mal. É o que eu te peço, orando em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Fique na paz, meu querido irmão, minha irmã. Uma boa semana e que o Senhor Jesus te abençoe.